A prática da terapia neural em gotas, sejam bem-vindos de novo à nossa companhia, muito bom ter vocês aqui, obrigado pela presença. Essas práticas diárias estão fazendo com que muitos profissionais possam crescer profissionalmente, aprender um pouco mais acerca da terapia neural e utilizar a terapia neural na prática, não somente a teoria, mas na prática. Quem não rezou a novena de Dona Canoa, que não seguiu o mendigo Joãozinho Beija-Flor, que não amou a elegância sutil de Bobô, que não é recôncavo e não pode ser reconvexo. Caetano Veloso, numa colocação incrível, em que ele faz com que nós entendamos toda a sua alegria em ser baiano, seu ufanismo é em ter nascido no recôncavo, e entendendo que muitas pessoas não nasceram no recôncavo baiano, ou seja, não podem ser recôncavo e nem reconvexo. Eu sei disso porque meu pai cearense, ele até falecer, ele manteve o mesmo sotaque. E uma das coisas que o ligava à terra era a língua culta, era o seu sotaque, era como ele falava. E ele, mesmo depois de ter morado no Rio de Janeiro durante quase 50 anos, ele não tinha perdido o seu sotaque. Ser recôncavo, ser reconvexo. Estar feliz com o que se vê. Entender Bobô jogando e ouvir Bobô jogando na sua elegância. Isso faz com que eu tenha respostas que podem ser respostas simpáticas ou parasimpáticas. E essas duas respostas têm implicações diretas com relação à secreção das glândulas salivares. Aí você me pergunta, para que eu tenho que saber glândulas salivares na terapia neural? Você tem que saber glândulas salivares na terapia neural, assim como você tem que saber a fisiologia de quase tudo. Porque você só vai entender a simpaticotonia ou a parasimpaticotonia, o ser recôncavo, o ser reconvexo. Você só vai entender isso depois que você começar a entender ou começar a sacar que a terapia neural, ela é uma ciência profunda que vai até os meandros da fisiologia, da anatomia, fazendo com que o ser humano possa ser entendido como um todo. E além disso, mas também nas profundezas da alma. As glândulas salivares têm 3 funções básicas. Uma delas seria a umidificação do bolo alimentar, umidificação das mucosas de orofaringe, de maneira que haja uma lubrificação de que esse bolo possa descer mais tranquilo, facilitando a deglutição. O segundo, capacidade tampão da saliva, deixando em torno de 0,7, ou melhor, em torno de 7, o pH. Terceiro, a saliva também, através da liberação das glândulas salivares, consegue quebrar o amido em produtos mais simples. Com isso eu tenho o amido quebrado em pequenas moléculas menores, de maneira que essas moléculas possam ser melhor absorvidas. A saliva total, ela tem uma coisa interessante, que é a junção de todas as glândulas salivares maiores e as glândulas salivares menores. As glândulas salivares maiores seriam parótidas, submandibulares e sublinguais. E essas glândulas salivares maiores, associadas com a liberação de saliva das glândulas menores, que estão em toda a mucosa, mais produtos microbianos da microbiota bucal, mais bactérias e células epiteliais escamadas, e mais secreções claviculares, ou seja, secreções que vêm do fundo da gengiva. Essa é a chamada saliva total. E para entendermos melhor as glândulas salivares, devemos entender que elas estão na dependência direta do estímulo simpático ou parasimpático, para que elas têm diversas maneiras de terem a sua saliva liberada. A primeira glândula que nós vamos ver é a glândula chamada glândula parótida, é uma glândula maior. E essa glândula libera basicamente saliva mucosa.
Existe uma diferença entre a saliva serosa e a saliva mucosa. A saliva mucosa é liberada através de canais de mucina, e essa mucina torna a saliva extremamente densa. A saliva serosa é uma saliva mais aquosa. Normalmente a saliva mucosa está ligada ao sistema nervoso autonômico simpático, enquanto a saliva serosa está ligada ao sistema nervoso autonômico parasimpático. E a maior parte da liberação salivar da parótida é uma liberação salivar simpática. Ela também libera saliva aquosa, saliva parasimpática, e isso se dá através do estímulo do nono par craniano glossofaríngeo. E a terapia neural no glossofaríngeo faz com que haja um aumento da resposta serosa da parótida. E a parótida contribui com 20% do total da salivação. Essa parótida pela manhã, quando você a exercita, quando você chama o parasimpático no sentido de que exercitando a sua mente para que você possa falar palavras como: a minha boca está cheia de saliva, fluida, transparente, cristalina e abundante como a água. O meu corpo tem resposta biológica positiva e eu necessito salivar mais. Logo pela manhã, ao fazer essa afirmação e ao permitir com que o exercício de um lado para o outro da articulação temporomandibular, você estimule a glândula salivar parótida, ou as parótidas, essa saliva fluida, depois de deglutida, ela vai ter efeitos muito benéficos com relação principalmente à estimulação tímica, porque quando eu libero a saliva e eu faço o movimento da minha articulação temporomandibular, o timo se exercita, melhorando a resposta celular. Eu quero agradecer a oportunidade de estarmos juntos e amanhã falaremos da glândula submandibular e da glândula sublingual. Obrigado pela oportunidade, aproveite a saliva de manhã. Mostre ao seu paciente que ele já deve começar o dia em parasimpaticotonia, de maneira que as respostas diárias possam ser mais eficazes. E a gente se vê amanhã, se assim o Senhor permitir. Obrigado.